A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, tudo bem? Meu nome é Denise e bem-vindo ao meu canal Dias com Deus. Antes de passarmos para a gloriosa palavra, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Eu creio que esse canal vai edificar a sua casa e a sua família, amém? E hoje nós vamos falar sobre a gloriosa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, assim, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois assim será como a árvore plantada junto do ribeiro de águas tranquilas, a qual dará o seu fruto no seu tempo. Amém? E as suas folhas não cairão. Tudo quanto fizer prosperará perante o Senhor. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? E lá no versículo 6 vai nos relatar assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? A palavra vai nos relatar, a palavra quer nos dizer que o Senhor, ele se alegra com aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos fofoqueiros, mentirosos. Amém? O Senhor, ele vai se alegrar com aquele que tem um projeto ligado ao trono do Senhor e não anda junto aos fofoqueiros e nem aceita ali andar no caminho do pecado, não anda no caminho do pecado e assim não aceita receber conselho dos ímpios. Ou seja, feliz é o homem que está e medita na lei do Senhor. A palavra é bem clara: é feliz quem a Deus o confia. O Senhor, ele se alegra naquele que anda na sua vontade, no seu ensino e que medita na palavra de dia e de noite, a modo que estaremos todos ligados ao trono do Senhor. Ou seja, o Senhor se alegra daquele que tem o seu coração e o seu pensamento ligado no trono. Quando a palavra de Salmos vai falar sobre os frutos que produz junto ao ribeiro, Deus, ele se refere aos frutos da nossa vida espiritual, minha amada e meu amado, e da terra também. Pois lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 18, ele vai falar assim: para minha e para sua vida, viu? Que assemelha-se à árvore plantada perto da água e que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem verdejante. Ou seja, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada quando nós estamos plantados junto ao ribeiro. O ribeiro é a palavra do Senhor que nos purifica e nos dá crescimento. Ou seja, não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Ou seja, todo aquele que está no Senhor, seja 1 ano, 1 mês, 2 anos, 3 anos, não irá secar. Por quê? Porque ele está passando por um processo das águas que purificam e limpam ali cada dia mais o nosso ser perante o Senhor. O livro de Salmos, ele vai relatar que os ímpios serão como palha levadas ao vento, pois eles se deixam levar por qualquer coisa, pois são rebeldes e ainda andam fora da direção do Senhor. Meu amado e minha amada, o Senhor, ele não se alegra com aquele que não aceita a repreensão do Senhor. O Senhor, como eu sou mãe, o Senhor, ele é como eu, você, mãe e pai, que sai do outro lado e muitas das vezes nós vamos repreendermos os nossos filhos, né? Então Deus, ele é assim para com a minha e a tua vida. O pai que ama o seu filho o repreende
Então esse é o processo, é o trabalhar do Senhor na minha e na tua vida. Todo pai que ama o seu filho, ele vai repreender, mas depois ele vai explicar o porquê da repreensão. Então o que eu venho deixar para você, não seja como o ímpio, que é levado como palha ao vento. Temos que ser como uma planta ao lado do ribeiro, e quando a água passa pela raiz, ela nos purifica, nos limpa e nos deixa fortalecido na presença do Senhor. O juízo de Deus será nessa vida, na vida futura e no juízo final. Ou seja, minha amada e meu amado, ninguém escapará da justiça de Deus, seja ele quem for. Como resumo final dessa gloriosa palavra no livro de Salmos, capítulo 1, mostra que os justos terão a proteção de Deus e os ímpios o castigo dele. E qual que é a lição que o salmista vai deixar para a minha e a tua vida? Eu vou lhe falar. A lição primeira é que ele vai nos deixar que precisamos ter sabedoria. Amém? A segunda lição, que precisamos crer e temer ao Senhor. Amém? A terceira é andar no caminho certo e apartarmos do mal. Ou seja, precisamos estar no caminho certo e sempre, sempre, sempre se apartarmos daquilo que não vai agradar ao Senhor. Amém? Mas ela também vai nos deixar uma lição. Escute, todo aquele que ainda não está no caminho da verdade. A lição para aqueles que permanecem no erro é que não tem parte com Deus e não agrada a Ele. Ou seja, não tem como você estar no erro e saber que está no erro e ainda assim agradar ao Senhor. Não tem como, minha amada e meu amado. Amém? Porque todo aquele que já conheceu a verdade, ele já conhece o que é errado. E se ele permanece ainda assim praticando, não agrada o Senhor. Então, minha amada e meu amado, vamos escolher o caminho de agradar a Deus e não ao homem. Porque muitas das vezes nós escolhemos o caminho para agradar ao homem e deixamos de lado muitas das vezes para agradar a Deus. E isso jamais pode acontecer, porque o nosso foco, a nossa estrutura sempre foi Deus, meramente é a Deus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Eu venho aqui para dizer para você, comenta, curte, compartilha, se inscreva, deixa seu like e me ajude a levar a palavra a toda criatura e praticar o ID do Senhor. Amém? Porque é feliz quem a Deus se confia. Volto a repetir. É feliz todo aquele quem a Deus se confia, minha amada e meu amado. Que Deus venha abençoar a vida de cada um e que Deus venha derramar ricas bênçãos e gloriosas paz sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está assistindo ali ao meu canal. Espero que o Senhor tenha entrado com essa palavra no seu coração. Então o que eu venho te dizer é: não seja como os ímpios. Seja como aquele que anda no caminho da verdade. Seja como Jeremias foi, que mesmo passando por todo o processo doloroso, permaneceu no caminho do Senhor, obedecendo e ouvindo sempre primeiramente a voz de Deus, sem se importar com os comentários que fossem falar sobre a sua vida. Amém? E eu creio que o Senhor trará ricas bênçãos espirituais para a tua vida. Amém? Deus abençoe a cada um e feliz é o homem que a Deus se confia. Amém?